Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês uma coisa muito importante. Quando você vai ler a Bíblia, você vê, de fato, o modelo que Cristo deseja que a gente viva. Vou explicar melhor para você. Mostra os princípios dele e ele nos dá instruções valiosas para com a nossa maneira de viver. E lá, quando você vai ler Efésios, tem uma coisa muito interessante e muito importante. Ele vai dizer assim, ó: olha, antes vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, e vocês viviam dessa maneira, né, dessa maneira contrária a Cristo, porque vocês estavam debaixo do pecado. De fato, vocês não conheciam a Cristo, vocês não tinham nascido de novo, vocês não tinham essa nova natureza. E ele vai dizer, antes, de fato, vocês viviam satisfazendo a vontade da carne de vocês. E aí, lá em Gálatas, ele vai falar sobre a vontade da carne e do espírito, já vou falar para vocês. Mas olha que interessante, ele diz, antes vocês realmente viviam satisfazendo as vontades da carne. Antes vocês viviam debaixo do pecado, vocês viviam assim, nas suas transgressões e pecados. Mas olhem só o que ele vai dizer assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. E ele vai dizer, olha, Deus deu algo para a gente, deu Cristo. De fato, vocês viviam antes de uma maneira, mas agora tem algo novo para vocês, algo precisa mudar. E eu acho muito incrível que ele vai começar a dizer tudo que Deus fez por nós e tudo que Jesus conquistou pra gente. Tudo que através de Cristo foi conquistado pra gente. Ele vai falar que agora nós estamos assentados nas regiões celestiais. Então ele vai dizer, olha, Cristo ele fez tudo isso por vocês, agora algo precisa mudar. Não dá para viver da mesma maneira, não é para vivermos como vivíamos antes. Antes estávamos de uma forma, antes nós estávamos vivendo assim. E ele vai dizer assim, ó: portanto, um pouquinho depois, né, lá no versículo 11, ele vai dizer, portanto, lembre-se de que anteriormente, ele vai dizer, antes, né, de fato, vocês não tinham aliança com Deus. E ele vai dizer, mas agora, mediante a Cristo, nós nos aproximamos de Deus. Através de Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai. Entendem que agora não é mais a mesma coisa. Algo mudou. Antes, vocês que estavam sem Cristo, vocês viviam de uma forma. Mas agora com Cristo, ou algumas outras coisas precisam mudar. As coisas precisam mudar. Pois tudo mudou em Cristo Jesus. Então, o que eu quero falar com vocês aqui hoje é sobre a não prática do pecado, porque algo mudou agora que nós temos Jesus Cristo. E aí eu gostaria de falar com vocês uma coisa que está lá em Gálatas, que é a vida pelo Espírito. Ele vai dizer assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Então entendem que não é a mesma coisa, existe uma diferença. Carne e espírito, existe essa diferença. Então, não ache que a vontade da minha carne é a mesma coisa do meu espírito. Se eu for fazer a vontade da minha carne, eu também tô alegrando o meu espírito. Não, não é. Aqui a palavra vai ser bem clara nesse discernimento, nessa divisão. Ele vai dizer, ó, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eu acho isso muito precioso, mas depois eu explico melhor para vocês. Mas ele vai dizer, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, entende? Então não é a mesma coisa. Ele vai dizer, e o Espírito o que é contrário à carne. Então a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito deseja o que é contrário à carne, ou seja, são coisas diferentes. Então você não vai mais achar que é a mesma coisa, amém? Desejos diferentes, resultados diferentes também, coisas diferentes, amém. E aí aqui ele vai falar sobre algumas obras da carne, vai falar sobre as obras da carne, e lá em cima ele vai falar sobre o fruto do Espírito, ele vai falar sobre coisas diferentes, ele vai falar sobre o que é uma coisa e o que é outra coisa. E acredito que vocês já saibam mais, eu tô aqui para explicar para vocês que nós devemos seguir o Espírito, né? Não as vontades da carne, não o que a carne deseja. Depois eu falo mais com vocês aqui. Caso assim desejarem, tá bom? E ele vai falar também sobre o fruto do Espírito. Nós precisamos andar no fruto do Espírito, né? Caso você não sabia disso, eu tô falando pra você hoje. Nós, entre a carne e o Espírito, nós devemos andar segundo o Espírito e segundo a vontade do Espírito. E aí, conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai se edificando, quanto mais a gente se edifica, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, né? Conhecendo o Senhor, a gente tá edificando, nos edificando espiritualmente. Entenderam? Há uma diferença entre você fazer a vontade da sua carne e você edificar o seu espírito. Amém?
Aqui em 1 João, ele vai falar uma coisa forte, muito forte, mas que é muito verdade. Ele vai falar sobre a prática do pecado, que a prática do pecado não faz parte de nós que estamos em Cristo. E ele vai dizer assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar em pecado, porque é nascido de Deus. Então, meus irmãos, o que eu venho falar com vocês aqui nesse vídeo de mais de 5 minutos é que não se enganem achando que podem continuar na prática do pecado. O pecado não é algo que faz parte de Deus. Não faz mais parte de nós que somos hoje, nele, filhos de Deus. Amém. E é isso. Tchau. Eu espero que vocês tenham sido edificados em nome de Jesus.